Boa noite. Hoje nós vamos parar um pouco em Hebreus. Vamos continuar falando sobre o que temos falado nas últimas semanas, sobre a Igreja de Cristo. Então eu quero pedir que vocês abram aí as Bíblias de vocês em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 12 até o 26. Então me acompanhe na leitura. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Baixe a sua cabeça, vamos orar, pedindo a Deus que nos dirija enquanto nós estudamos a sua palavra. Santo Deus e Pai, nós estamos na tua presença, Senhor, louvando e engrandecendo o teu nome, Pai, buscando aprender mais de ti. Pai amado, a tua palavra está aberta diante de ti, nós queremos clamar, Senhor, que o Senhor prepare os nossos corações, prepare também as nossas mentes para recebermos a instrução da tua palavra, Senhor. Que o ensino da tua palavra desça aos nossos corações, nós possamos viver de acordo com ela. Abençoa-nos aqui e agora, Senhor, nos dá atenção, Senhor, enquanto estudamos a tua palavra e que teu nome seja glorificado em todas as coisas. Nós pedimos tudo isso no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Então, nesse capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, ele vai nos ensinar a respeito da unidade em meio à diversidade. Todo o capítulo 12, o apóstolo vai falar sobre o tema da unidade, né? chamando a atenção para a dependência mútua dos cristãos e para a interdependência dos vários dons que existem dentro da igreja. Então, o assunto aqui é unidade em meio às diferenças. A igreja de Corinto era uma igreja com vários problemas. Se você ler a carta de Coríntios, você vai perceber que era uma igreja bem problemática. Faltava graça no tratamento entre os irmãos, haviam divisões, havia imoralidade no meio dos membros, eles não serviam e amavam os irmãos como o Senhor ordenava. Vários problemas naquela igreja. E a carta de 1 Coríntios ela foi escrita exatamente para lidar com esses pecados que haviam na igreja. Então, se você ler a carta inteira, você vai ver que Paulo vai saindo de um pecado para o outro, de um pecado para o outro, sempre tratando de um outro pecado. Mas o pecado que vai ser tratado aqui nesse texto, que nós falamos, né, que na verdade é uma atitude que leva a alguns pecados, pecados como divisão, falta de unidade, disputa entre os irmãos, esse pecado ele estava intimamente ligado com a cultura e com os costumes que imperavam ali na cidade de Corinto. Na cidade de Corinto, como
uma colônia romana. Então, os moradores de Corinto, eles eram muito influenciados pelo espírito competitivo da cultura greco-romana, a cultura que imperava ali na época de Paulo. Então, eles valorizavam muito o status e a glória. Nessa cultura, os vencedores eles eram respeitados, eram honrados, e os perdedores eram desprezados e algumas vezes até descartados. Era uma cultura que valorizava a força e que desprezava a fraqueza. Então, os importantes, as pessoas importantes nessa cultura eram aqueles que eram vencedores. Vencedores dos Jogos Olímpicos, por exemplo, ou os Jogos Istmicos, que aconteciam em Corinto. Conquistadores de batalhas, conquistadores de grandes batalhas, debatedores e oradores que eram eloquentes, os aristocratas, as pessoas ricas, né, e até aqueles que eram grandes senhores de escravos, que tinham uma grande quantidade de escravos, porque isso demonstrava a sua riqueza, a riqueza que eles tinham. Então, nessa cultura, eles pensavam que pessoas assim eram superiores, eram melhores. E essa preferência cultural, esse modo de pensar, acabou entrando na igreja e os crentes começaram a pensar da mesma forma. Eles trouxeram essa bagagem cultural para dentro da igreja e começaram a pensar do mesmo jeito. E à medida que os cristãos em Corinto, eles assumiam essa preferência, esse modo de pensar da cultura, a sua condição espiritual, ela tendia para o mundanismo. Eles tendiam a pensar mundanamente, até quando eles pensavam sobre coisas espirituais. Até quando eram assuntos espirituais, eles pensavam de forma mundana. Então, na igreja de Corinto, ser espiritual significava ser sofisticado, significava ter status, seja social, intelectual ou espiritual. A pessoa tinha que ter um status para ser considerado espiritual. A transformação interna que acontecia nas pessoas, ela tinha que ser demonstrada pela exibição, e a exibição ostentosa da sofisticação, em termos de capacidade, em termos de resultado, em termos daquilo que a pessoa fazia. Era assim que eles entendiam. Então os crentes eles começaram a procurar marcas de sucesso espiritual, né? Marcas que identificavam que eles eram pessoas realmente que tinham sucesso espiritual. E aí eles se entregaram à competição. Eles ficavam pensando como eles eram melhores do que os outros, né? Como eles eram mais fortes, como eles eram mais espirituais, como eles tinham mais dons do que os outros, e particularmente no exercício do dom de línguas. E essa comparação e essa competição que começou a acontecer na igreja resultou em conflito e em divisões. Divisões que atrapalharam o andamento da igreja. Até as mulheres cristãs, elas eram pegas nessa luta pelo poder, né? Nessa luta por estar à frente. Então, elas, aparentemente buscando a sua liberdade, elas usurpavam os papéis de liderança. Elas perturbavam o andamento do culto com as suas opiniões, porque elas tinham que demonstrar a sua opinião. E nós vamos ver aqui nesse texto como é que todo esse contexto acabou causando problemas com relação ao uso dos dons espirituais e com relação aos relacionamentos entre os irmãos dentro da igreja. Então, a igreja de Corinto, ela tinha sido agraciada com muitos dons, mas ao invés de serem gratos, ao invés de usarem esses dons para servir uns aos outros, para servir aos irmãos, isso estava causando inveja e divisão na igreja. Então, os coríntios eram inclinados a valorizar somente aqueles dons, somente aquelas posições que davam mais visibilidade, que davam mais notoriedade. Então, alguns se vangloriavam de poder falar em línguas, de poder profetizar, de operar milagres, de serem os líderes, de fazerem as coisas funcionarem, seguirem adiante, enquanto outros ficavam se lamentando, porque haviam recebido os dons que não davam a eles proeminência, não davam a eles visibilidade, as pessoas não viam eles exercendo os seus dons. E aí dons como ajuda ao próximo, administração, compaixão, esses dons eles não eram valorizados. As pessoas não queriam esses dons, os crentes da igreja não queriam esses dons. E a imaturidade deles em lidar com as diferenças e a diversidade acabava causando divisão,
afetava o funcionamento da igreja, deixavam irmãos necessitados, sem assistência. E por quê? Porque eles estavam usando o que Deus lhes deu, porque eles não estavam usando o que Deus lhes deu como eles deveriam usar. E o pior, isso os tornava pessoas que eram individualistas, pessoas que pensavam nelas mesmas, egoístas, só pensando nos seus interesses, crentes que achavam que podiam estar na igreja sem prestar contas a ninguém, sem servir ao outro, sem precisar dos irmãos, sem compartilhar com os irmãos. Eles achavam que se bastavam, cada um achava que não precisava do outro. E mesmo que existam algumas coisas que são individuais com relação à nossa fé, por exemplo, a salvação, você não depende do outro para a salvação, você depende de ter fé em Cristo. Mas mesmo assim o individualismo, esse individualismo moderno, como a sociedade atual prega, ela é uma praga que destrói a igreja de Cristo, que destrói os relacionamentos na igreja de Cristo. E o individualismo ele é atraente porque o homem natural ele é inclinado a fazer somente aquilo que interessa a ele, a buscar somente os seus interesses, a não depender de ninguém, a fazer aquilo que é bom para ele mesmo. Naturalmente nós somos inclinados para isso. E até os crentes, eles têm essa tendência de achar que ele realmente não precisa de ninguém para viver uma vida cristã sadia, uma vida cristã da maneira que Deus nos mostra na sua palavra. No entanto, essa tendência, ela contradiz completamente o ensino das Escrituras. A ideia de que nós somos autossuficientes, de que nós não precisamos de ninguém, de que nós podemos fazer tudo sozinho, essa ideia vem direto do diabo. Foi isso que ele tentou colocar na cabeça de Eva lá no início, quando disse, você não precisa de Deus para lhe dizer o que é bom e o que é mal. Você pode fazer isso você mesmo, sozinho. Você se basta, Eva. E é exatamente o oposto da vontade de Deus pensar dessa forma. Deus não nos criou e nos redimiu para vivermos para nós mesmos, mas para vivermos para os outros. Nós vivemos em uma sociedade que ela é individualista, e isso afeta a nossa vida cristã, afeta as nossas igrejas, assim como afetou a igreja lá em Corinto, na época de Paulo. Essa cultura do individualismo, ela tem entrado sorrateiramente, devagarinho, sem se perceber, na igreja. E tem destruído a nossa percepção da vida em comunidade. Nós não temos mais a mesma percepção que a igreja, no seu início, tinha a respeito da vida em comunidade. A comunhão com os irmãos, que era o centro da vida cristã, como a gente vê lá em Atos, capítulo 2, nos versículos 42 e 47, já não é mais valorizado hoje em dia. Se você tem falta de tempo, se o seu tempo está apertado, a primeira coisa que você pensa em tirar, em deixar de ir, é o tempo de igreja, é o tempo com os irmãos, é o tempo em comunhão. É sempre uma coisa que você colocou, é sempre uma coisa a mais que você colocou na sua vida, é um adendo, alguma coisa que está ali no canto e que pode ser tirada a qualquer momento. Nós nunca pensamos que isso é o centro das nossas vidas e a partir disso todas as outras coisas vão funcionar. Isso é o que nos fortalece, o que nos dá energia, o que nos ajuda a seguir em frente em todas as outras coisas, trabalho, família e tudo mais. Então a comunhão é sempre algo a mais que a gente colocou e que pode ser tirado a qualquer momento, dependendo do que nós queremos. Então nós somos individualistas porque nós não queremos servir aos outros, nós não queremos usar os dons que o Senhor nos concedeu para o bem da igreja e para o bem do próximo. Nós não estamos, às vezes, contentes com os dons que, na sua graça, o Senhor nos deu, porque eles não chamam a atenção para nós mesmos. E, no fundo, nós gostaríamos de usar aquilo que está ao nosso alcance, inclusive a igreja, inclusive os irmãos, nós gostaríamos de usar para o nosso proveito próprio, para o nosso próprio bem. Nós invertemos aquilo que o Senhor fez quando formou a sua igreja. Mas esse não é o plano de Cristo para a igreja dele. Ele deu dom e talento
Ele deu o dom e o talento certo a cada um para cumprir o propósito específico de edificar a sua igreja e de nós servirmos aos nossos irmãos. E aí no texto que nós lemos, Paulo vai tratar de duas atitudes principais, duas atitudes individualistas, com relação às diferenças e às diversidades que existem na igreja e que levam as pessoas a não se envolverem no ministério da igreja, que levam as pessoas a se afastarem, a não cumprirem aquilo que o Senhor determinou quando criou a sua igreja. O primeiro fala daquelas pessoas que sentem que têm dons e habilidades que não valem a pena. Esse é o primeiro tipo de individualismo. Eles acham que os seus dons e as suas habilidades eles não valem a pena. Que eles são sempre rejeitados, que ninguém se importa com eles e que eles não fazem nenhuma diferença. Então essas pessoas elas cruzam os braços, ficam sentadas, se lamentando e deixam que os outros que têm dons melhores façam todo o trabalho. Não, já tem muita gente para fazer as coisas, não precisam de mim aqui. O outro tipo de individualismo que é gerado na igreja são aqueles que se acham altamente qualificados, que são dotados dos melhores dons, que são inteligentes, segundo eles mesmos, e que realmente não precisam de ajuda de ninguém para realizar o seu ministério. Eles não precisam de ninguém junto deles. E se tiver alguém junto deles é para servi-los, para lhe obedecer, para fazer aquilo que eles mandam. Então essas são duas atitudes que são geradas na igreja quando a igreja não compreende a unidade e a diversidade que deve existir na igreja. E apesar dessas duas atitudes elas serem completamente opostas, elas são duas atitudes iguais. As duas são fruto do individualismo, são fruto do amor próprio que caracteriza os homens, são fruto de um coração pecaminoso que está centrado em si mesmo, que só olha para ele mesmo, que não consegue perceber as outras pessoas ao seu redor. Mas nem o individualista com esse suposto complexo de inferioridade, nem os individualistas orgulhosos e independentes, nenhum dos dois agradam a Deus ou cumprem o seu chamado no corpo de Cristo. Os dois estão caminhando errados. Os dois estão fora da vontade de Deus. Os dois estão deixando de cumprir aquilo que o Senhor deseja para a sua igreja. E aí Paulo vai falar a respeito disso nesse texto que nós lemos aqui. E aí ele começa no verso 12, fazendo um esboço, do que ele vai ensinar no resto do capítulo. Ele vai dizer que são precisos muitos membros diferentes para formar um corpo. Mas isso não afeta o fato de que o corpo é uma unidade, apesar de ter vários membros diferentes. E assim como o corpo humano é uma unidade com diversidade de membros, a igreja também é um corpo, mas com membros diversos em Cristo. E aí no versículo 13 ele diz que a origem tanto da unidade quanto da diversidade é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que traz unidade e que dá diversidade à igreja. Então o Espírito ele organiza a igreja, organiza os dons, de tal forma que ele cria a unidade e cria interdependência e comunhão na igreja. É Deus trabalhando por meio do seu Espírito no seu povo, que faz a igreja ser como ela é. Então essa distribuição de dons, de funções, de habilidades, ela não é feita aleatoriamente. Pelo contrário, cada membro da igreja é colocado no lugar e recebe o dom necessário para servir para o crescimento do corpo. Cada um de nós que está aqui, que é seguidor de Cristo, ele recebeu dons e talentos e foi colocado no lugar que Deus quer, para você fazer a vontade de Deus, para que o corpo de Cristo cresça. Então nós vamos ver como é que Paulo trata cada uma dessas atitudes, de crentes na igreja, e como é que nós devemos agir para cumprir o propósito de Deus para cada um de nós na igreja de Cristo. Vamos ver como é que ele fala a respeito disso e qual a solução que ele dá, para onde nós devemos olhar para nos livrarmos desses erros. Então, primeiro ele fala daquele tipo de individualismo que afeta aquelas pessoas com um complexo de inferioridade. Nos versículos 14 a 17 ele diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo,
nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então, a primeira coisa que Paulo vai nos ensinar é que a diversidade não é um atributo acidental do corpo. Não é algo que aconteceu por acaso. É da própria essência do corpo ser diversificado. O corpo é assim. Nossos corpos são assim. Nenhum membro deve achar que ele sozinho, ou um grupinho que ele elegeu, forma o corpo inteiro. Nenhum de nós pode pensar que só um forma todo o corpo. Ninguém sozinho pode dizer que é a igreja, como está na moda falar. Aí, né? Então as pessoas dizem, não, a igreja sou eu, então não preciso ir para a igreja. Eu sou a igreja. Mas a Bíblia não diz que você sozinho é a igreja. A igreja é a reunião dos seguidores de Cristo. A igreja é quando todos os seguidores de Cristo se reúnem, quando um grupo de seguidores de Cristo se reúne, assim, eles formam a igreja. Assim como nós estamos aqui reunidos hoje. Então dá para concluir pelas palavras que Paulo vai usar aqui, que devido a essas contendas, devido a essas divisões que havia lá na igreja em Corinto, havia alguns irmãos que eles se achavam menos dotados, eles se achavam coitadinhos, eles estavam desanimados. E aí eles diziam para si mesmos, será que eu deveria mesmo fazer parte do corpo de Cristo? Será que eu deveria fazer parte da igreja? Será que já não tem homens com mais talento do que eu, mais dotados de talentos do que eu? Já tem muita gente para fazer as coisas, ninguém não precisa de mim. Não precisa que eu esteja aqui. E a igreja de Corinto, como muitas igrejas hoje em dia, ela estava dividida, onde ela deveria ter unidade, e ela tentava ser igual, onde ela deveria ter diversidade. Ela estava fazendo tudo ao contrário. Estava buscando as coisas diferente daquilo que o Senhor desejou para a sua igreja, determinou para a sua igreja. Isso vai se manifestar em vários aspectos na igreja lá em Corinto. Um exemplo é que os coríntios, eles causavam divisões a respeito da liderança. Eles ficavam brigando a respeito da liderança. Uns diziam, eu sou de Apolo, outros, não, eu sou de Paulo, outros, não, eu sou de Pedro. Cada um queria ter o seu líder preferido. Ao invés de estarem unidos debaixo da liderança de Cristo, ao invés de seguirem juntos debaixo da liderança que Cristo determinou, ao invés de verem a igreja como um corpo que está colocada como deve ser para funcionar da maneira que Deus espera. E por outro lado, eles queriam ser iguais com respeito aos dons espirituais. Todo mundo queria ter o mesmo dom. Eles queriam ser iguais com respeito ao dom, com respeito às funções, com respeito ao trabalho que cada um fazia, especialmente aqueles que davam mais notoriedade, que deixavam a pessoa aparecer para os outros ali. Então, ao invés deles servirem fielmente com os dons que o Espírito Santo distribuiu para cada um, para a edificação do corpo, cada um queria um dom que chamasse a atenção para ele mesmo, que os outros pudessem ver e dizer, olha, aquele ali realmente tem um dom para fazer isso, aquele dali realmente faz bem as coisas que ele faz. Eles queriam aparecer, eles queriam ser vistos, eles queriam usar os dons para ele mesmo. Então, esses irmãos, eles estavam infelizes. Eles estavam infelizes porque eles queriam ter o que tinha sido dado ao outro. Eles não conseguiam se alegrar com aquilo que eles tinham recebido. Eles queriam o que foi dado para o outro. E aí a sua vontade não era atendida, por isso eles queriam deixar de fazer parte da igreja. Eles queriam ir embora. Eles se faziam de vítimas, se vitimizavam e diziam, não é para mim estar aqui. Eu não pertenço a esse povo. Ninguém olha para mim. Então, qualquer semelhança entre a igreja de Corinto e as igrejas hoje em dia não é mera coincidência. Nós ainda sofremos e lutamos com os mesmos pecados que aquela igreja, há 2000 anos atrás, lutava também. É o mesmo coração pecador que só pensa no que não tem, no que não fizeram por ele, em como não foram lembrados, ao invés de serem gratos e usarem o que o Senhor lhes deu para a edificação do corpo e para o bem do outro.
Essa é a atitude de pessoas que estão olhando só para o seu umbigo, que só conseguem olhar para eles mesmos, as suas necessidades, o que eles precisam, como os outros não fazem aquilo que eles querem, como ninguém gosta de mim. Ao invés de usar aquilo que foi dado por Deus a eles para fazer o corpo crescer, para servir aos outros. O pensamento é sempre: o que eu posso ganhar? Por que ninguém fala comigo? Por que ninguém gosta de mim? Por que ninguém faz isso por mim? Ao invés de ser: o que é que eu posso dar? Como é que eu posso servir? O que é que eu posso fazer em favor dos outros? E aí Paulo usa essa analogia do corpo, para dizer-lhes que isso era uma tolice. É uma tolice, meus irmãos, reclamar do que você não tem, ou o que você não é, em lugar de usar aquilo que você tem. Paulo vai usar a analogia do corpo e vai dizer: será que um pé diria que não é do corpo porque não é mão? Ou a orelha diria que está fora do corpo porque não é olho? Será que essa reclamação dos membros do corpo deveria fazer um pé virar mão ou uma orelha virar olho? Será que isso é razoável? Será que é razoável pensar dessa maneira? Essa atitude ela demonstra tanto egoísmo e inveja como também maturidade por parte desses irmãos de Corinto, que estavam se vitimizando, achando que eles eram preteridos, porque não tinham aquilo que eles achavam que deveriam ter. É como o dono da bola, que porque não é colocado no primeiro time, vai embora, leva a bola e não deixa mais ninguém jogar. Era assim que esses crentes em Corinto estavam agindo. Era isso que eles estavam fazendo. Aí parecia humildade, tentava se revestir de humildade, porque eles diziam: eu não sou importante, eu não tenho nada para oferecer, ninguém lembra de mim. E aí eles revestiam a reclamação, a murmuração, o descontentamento deles com ar de humildade. Mas essa atitude ela não reflete humildade. Essa atitude ela é autocentrada, egoísta e afronta a sabedoria e o amor de Deus que o colocou naquela posição onde ele está. No fim, essa pessoa só está olhando para ele mesmo. Só está lembrando dos seus interesses. Só está pensando como ele deveria fazer ou ter ou ser outra coisa que Deus não fez com ele. Ele está concentrando todos os seus sentidos nele mesmo, ao invés de pensar naquilo que Deus quer fazer por meio dele. E aí o problema com isso é que eles deixavam de fazer aquilo que deveriam fazer, deixavam de servir no corpo, deixavam de cumprir a sua função no corpo. E o problema é que negar a responsabilidade que nós temos não remove essa responsabilidade. Ela continua lá. E Deus projetou a igreja e distribuiu dons a cada crente para servir a igreja na sua edificação. Não reconhecer ou recusar usar os dons e servir os irmãos como o Senhor nos deu, não é humildade, é desobediência. Então não pense que, porque existem pessoas que estão sempre reclamando daquilo que elas não têm, do que não fazem por elas, porque não são lembradas. Não pense que são pessoas humildes. No fim, essas pessoas estão concentradas nelas mesmas. O humilde não se concentra nele mesmo. Aquele que é humilde considera os outros mais importantes, as coisas dos outros mais importantes, não as suas. Nós temos que nos concentrar em Deus. Deus deve estar no centro. A vontade de Deus deve estar no centro. Quando você age assim, você rouba da igreja. Você rouba da igreja quando você não faz aquilo que Deus quer fazer através de você. Você está deixando de dar aos irmãos aquilo que Deus quer dar por meio de você. Então o corpo ele não funcionaria de forma eficiente se todos os membros tivessem a mesma função. Não daria certo. Se o corpo tivesse pés ao invés de mãos, esse não era um corpo que nós chamaríamos de funcional. Nós reconheceríamos prontamente que tem um problema com esse corpo.
Da mesma forma, a igreja ela é mais eficaz quando os seus membros eles realizam ministérios diferentes, diversos, serviços diferentes, têm funções diferentes, recebem dons diferentes, porque esses dons se complementam na comunhão do corpo de Cristo. Então, qual é a solução para o complexo de inferioridade que atrapalha o bom funcionamento do corpo de Cristo? Paulo vai dizer no verso 18, que a solução é se submeter à vontade de Deus. Ele diz, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Foi Deus quem dispôs, foi Ele quem colocou, e Ele colocou aonde Ele queria colocar. Ele não errou. Você não está onde está porque Deus ficou distraído e você, caiu ali. Os membros não estão no corpo por acaso. Foi Deus quem dispôs. Foi Ele quem colocou cada um deles. O lugar e a função de cada membro da igreja, assim como do corpo, tem origem no desígnio divino, na sua vontade, na sabedoria de Deus ao reunir a sua igreja. É assim que surge uma igreja, ainda que em unidade, diversificada. E o problema do descontentamento com o que foi lhe dado é muito pior do que apenas inveja e egoísmo. É um problema espiritual e um problema espiritual profundo. Os coríntios eles não viam a sua função na igreja de forma correta porque eles não entendiam a soberania e a sabedoria de Deus de forma correta. Eles não reconheciam o direito de Deus de organizar a igreja, a sua igreja, da maneira como Ele quisesse. Eles não compreendiam a sabedoria de Deus em colocar cada um no lugar que Ele quer colocar. Eles achavam que eles seriam mais sábios, que se fossem eles, fariam diferente, colocavam as pessoas certas nos lugares certos. E aí eles deixavam de cumprir o seu ministério, porque supostamente estavam no lugar errado, com os dons errados, fazendo a função errada. E um cristão que não tem um ministério é uma contradição, porque ser seguidor de Cristo significa servir a Deus enquanto nós servimos os outros. Significa servir um ao outro. Significa servir a igreja. Pessoas que fazem isso, elas estão em desobediência e negando a Deus o direito de usá-las como Ele quer. Então, se você age dessa maneira, você está dizendo para Deus que Ele não tem direito de usar a sua vida como Ele quer, no lugar que Ele escolheu lhe colocar. Um corpo que só tem um membro não é realmente um corpo. Né? Você não vê um pé por aí e diz assim, olha um corpo ali. Você diz, é um pé. Né? Da mesma forma, uma igreja onde todos os membros têm o mesmo dom, a mesma função, fazem o mesmo serviço, também não é realmente uma igreja. Né? É a igreja da ação social, a igreja que todo mundo profetiza, a igreja que todo mundo toca. Não existe igreja assim. E se existir, ela está errada. Não é a igreja de Cristo. Deus deu dons diferentes ao seu povo para que a igreja ela tivesse pleno funcionamento. Então, a solução para o problema do individualismo, do individualista com um complexo de inferioridade, é se submeter à vontade de Deus. É reconhecer quem Ele é e quem Deus é, e o direito que Deus tem de fazer o que quer na vida dele. Mas não era só esse grupo que existia aqui lá na igreja em Corinto. Paulo vai falar também daquele outro tipo de individualismo. Um outro tipo de individualismo que é orgulhoso e independente. Né? Então agora Paulo vai tratar de uma outra situação que também acontecia na igreja lá em Corinto. Aqueles irmãos que achavam que eram possuidores dos maiores dons, né, dos melhores cargos, aqueles cargos que eram mais desejados, as funções que davam mais notoriedade, e por causa disso, eles menosprezavam os irmãos que eles consideravam menos dotados, inferiores a eles mesmos, com um trabalho para fazer que não é tão significante assim. Eles deixavam essas pessoas de lado. E aí, na sua
autoexaltação, eles pensavam que eles podiam funcionar muito bem sozinhos, sem precisar da contribuição de ninguém na vida deles, sem precisar da ajuda de ninguém, sem precisar de alguém ali do lado deles. Principalmente aquelas pessoas que eles consideravam insignificantes, que não tinham nada para contribuir ou para acrescentar à vida deles mesmos. Então, o primeiro grupo de individualistas aqui, eles diziam assim: eles não precisam de mim. Esse segundo grupo, ele dizia: eu não preciso deles. E aí a igreja seguia dividida. Mas Paulo vai mostrar novamente, usando essa analogia do corpo, que ele vai usar todo esse texto aqui que nós lemos, que tanto um como o outro, eles estavam errados. Os versículos 21 a 24, Paulo diz assim: os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Então, o que estava acontecendo na igreja de Corinto é que uns poucos que tinham proeminência na igreja, que eram dotados daqueles dons que eram mais visíveis, mais vistos na igreja, agiam como se fossem autossuficientes, como se não precisassem de ninguém, como se eles pudessem levar o ministério e a igreja e as vidas deles sozinhos, ou com aqueles poucos amigos que eles selecionam, né, que são do mesmo nível que eles, que compreendem eles, que são tão inteligentes, intelectuais e espirituais quanto eles. Eles achavam que não precisavam daqueles que eram mais fracos. E Paulo vai dizer que isso é exatamente o contrário. No versículo 22 ele diz: pelo contrário, falando do corpo. Paulo continua dizendo que aquilo que essas pessoas pensavam estava completamente errado. Eles não estavam compreendendo o que Deus fez quando reuniu a sua igreja. Eles não estavam entendendo o plano de Deus ao reunir pessoas diferentes, com dons diferentes, com habilidades diferentes, e distribuir essas pessoas em funções diferentes dentro da sua igreja. E aí, usando a ilustração do corpo, que ele tem usado aqui, que Paulo tem usado aqui no texto, nós também conseguimos perceber essas coisas. Nós podemos perceber como cada membro do corpo, ele é necessário, né? E certamente, se nós olharmos para um corpo, para o nosso próprio corpo, nós poderíamos ver que um corpo ele pode viver sem um braço, ou sem um pé, ou sem um olho, sem uma orelha, né, que são esses órgãos mais visíveis que nós podemos ver aqui, né? Mas aqueles que estão invisíveis, que nós não podemos olhar, eles são essenciais, né, como coração, pulmão, né, o fígado. Todos esses são órgãos essenciais do nosso corpo. Não é só porque eles aparecem, não é só porque nós usamos de maneira mais visível. Esses órgãos que estão escondidos, eles são absolutamente necessários e nós não podemos viver sem eles. E isso frequentemente acontece na igreja também. Os ministérios mais vitais, geralmente, são aqueles que eles não são tão óbvios, como a oração fiel. Aqueles irmãos que estão orando constantemente pela igreja. Aqueles que estão cuidando dos doentes, cuidando dos mais fracos, aqueles que estão visitando nos hospitais e que a gente não consegue ver, não consegue identificar. Aqueles que estão trabalhando nos bastidores, né? Por exemplo, a gente teve um problema aqui de goteiras, né? No último dia está tudo molhado aqui, o pessoal correndo, se escondendo. Mas irmãos que nós não sabemos estavam aqui durante a semana ajudando para resolver esse problema e a gente poder servir a Cristo. E mesmo que eles não tenham sido vistos, mesmo que nós não tenhamos visto o seu trabalho, mas o trabalho deles foi essencial para o bom funcionamento do culto e para o serviço da igreja. Então a igreja de Corinto ela tinha falhado em dar valor e dar consideração para esses ministérios que não estão tão em evidência assim. E nós frequentemente também falhamos nisso.
falhamos em reconhecer aqueles ministérios que nós não estamos vendo sempre em ação. Nós só pensamos naqueles que trazem fama, notoriedade, visibilidade. Nós podemos olhar. E aí, quando não somos nosso coração é tão pecador, irmãos, que quando não somos nós mesmos que estamos visíveis, né, que estamos na frente, que as pessoas estão olhando, nós acabamos criando ídolos. E aí nós nos realizamos nos feitos dos outros, naquilo que os outros têm, na posição que eles ocupam. E aí a gente rodeia aquela pessoa e diz assim, não, isso aqui sim, esse aqui é que realmente é bom. Esse aqui é que tem todos os dons. É com esse aqui que eu quero ficar. Esse aqui que é um homem de Deus ou uma mulher de Deus realmente. Então, quando a gente não tem todas essas coisas, a gente cria um ídolo na nossa cabeça, aponta para ele e começa a pensar, não, é esse daqui, é desse daqui que eu vou começar a ficar perto, é junto dele que eu quero ficar. Então, eu só me relaciono com esse tipo de pessoa, eu só me relaciono com quem tem alguma coisa para me oferecer, eu só me relaciono se puder ganhar alguma coisa em troca, se eu tiver algum proveito para tirar naquele relacionamento. Se eu não consigo ganhar nada, por quê? Por que eu vou estar junto daquela pessoa? Por que eu vou estar naquele grupo que não me acrescenta nada? E aí, a gente começa a selecionar as pessoas baseado nesses critérios. Formamos as nossas panelinhas com aqueles que são iguais a nós, que tem o que eu tenho, que é da mesma classe social, intelectual ou espiritual que eu, que é igual a mim, e assim a Igreja de Cristo está dividida por causa do nosso pecado, por causa da nossa imaturidade em lidar com as diferenças, com a diversidade que deveria existir na igreja. Mas você está onde está, com as pessoas que estão junto com você, com seus dons, talentos, habilidades e posses, porque o Senhor tem um propósito relacionado ao reino dele e aquilo que ele lhe deu. Deus não deu o que você tem só para que você esbanjasse com você mesmo, só para que você tivesse para você mesmo, só para que você pudesse mostrar para os outros o que você tem. Ele deu o que você tem, tudo, dons, talentos, habilidades, emprego, dinheiro, tudo, porque ele tem um propósito que está ligado ao reino dele e à sua vida. Então não deixe que as bênçãos do Senhor lhe afastem dele ou do seu povo. Não deixe que aquilo que o Senhor deu para você seja um motivo de você ir para longe dele. Use aquilo que você tem para servir a Deus, para servir o seu povo, para fazer o seu reino seguir em frente, para expandir o reino de Deus. E para aqueles que procuram os primeiros lugares, procuram um lugar de evidência, ter os dons que possam ser mostrados e se gloriar deles. Lembre-se das palavras de Jesus, lá em Mateus 20, 27, quando ele fala sobre como é determinada a grandeza no reino de Deus. Ele diz assim, quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Quem quer ser o primeiro no reino de Deus é aquele que serve aos outros. E aí Paulo vai falar também qual a solução, né? Para esse complexo de superioridade, né? Para esse complexo de se achar melhor do que os outros. A solução é também se submeter à vontade de Deus. Versículo 24, ele diz assim, contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Novamente, é Deus quem coordenou o corpo. Deus que fez a igreja funcionar da forma que ela funciona. Mais uma vez, a solução para o problema de divisões e mau uso dos dons na igreja é se submeter à vontade de Deus. É fazer aquilo que o Senhor disse que nós deveríamos fazer. O Senhor escolheu, na sua soberania, conceder muito mais honra àquilo que menos tinha. Mais uma vez, é o Senhor quem escolhe como organiza a sua igreja. E se você tem um dom, se você tem uma função, um serviço que deixa você em evidência,
Lembre, o Senhor colocou você aí para que você possa servir ao outro, para que você possa servir à igreja, para que você possa abençoar os outros, para que Deus possa abençoar os outros através da sua vida. E aqueles que receberam dons que dão a Ele mais proeminência, visibilidade, eles têm que lembrar também as palavras do Senhor lá em Lucas 12:48. Ele diz: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, cuidado com o que você busca, né? Se você está buscando os dons que lhe dão proeminência, visibilidade, reconhecimento, vai ser cobrado muito mais de você. O nível que dá régua para você passar vai ser muito mais elevado, né? Se temos algum dom, nós não temos do que nos gloriar. Pelo contrário, o grande peso da responsabilidade deve nos fazer humildes e nos levar a reconhecer de onde vêm os nossos dons, né? Paulo, um pouco antes, ele falou sobre algumas pessoas na igreja a quem foram dados muitos dons. 1 Coríntios 4, nos versículos 7 a 13, ele vai falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Ele diz assim: e o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria, como se não tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Esses são homens a quem Deus deu os maiores dons, a quem Deus deu proeminência na sua igreja. É assim que eles viviam. Esse é o tipo de homem para quem o Senhor deu os maiores dons. Nós temos que pensar sobre isso. E aí, por fim, Paulo vai mostrar que tudo que o Senhor fez na igreja é para a edificação do corpo, é para que haja unidade e para que cada um possa cuidar do outro com os dons que o Senhor concedeu. Sem inveja, sem egoísmo, sem autossuficiência, sem independência. Cada um deveria servir um ao outro, como ele vai dizer nos versículos 25 e 26. Ele diz: para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Essa é a vontade do Senhor para a sua igreja. E hoje, meus irmãos, vamos mais uma vez celebrar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor diz respeito exatamente a isso, diz respeito à unidade do corpo de Cristo. Eu queria que vocês fossem lá voltassem um pouco, 1 Coríntios 11, para nós lermos juntos aquilo que Paulo ensinou à igreja de Corinto a respeito de unidade que deve ser observada na ceia do Senhor. E para que nós possamos entender aquilo que nós estamos fazendo quando nós celebramos esse memorial. A partir do versículo 17, Paulo diz assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior.
Porque, antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los. Então, Paulo está exortando o povo de Corinto aqui por causa das divisões, porque eles não estavam agindo em unidade diante da ceia do Senhor. E aí ele continua, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Irmãos, é sério beber o cálice e comer o pão indignamente. E aqui, o motivo da indignidade dos coríntios era essa divisão que havia entre eles. Era essa divisão que havia no corpo. Era essa falta de unidade. Então, pensem sobre a unidade do corpo de Cristo quando você come o pão e toma o cálice, porque isso é sério. Então, ele diz que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. É assim que nós devemos celebrar a ceia do Senhor, em união, em unidade, em comunhão no corpo de Cristo. É isso que Ele espera de nós. E é isso que nós vamos fazer hoje aqui.